Trouxe Bíblia? Se você trouxe, por favor, abra ela em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Eu vou começar hoje uma série que está estampado o título dela aí. Eu não sei se eu vou conseguir pregar hoje tudo que eu pretendo pregar. Eu não sei quantos domingos a gente vai falar disso, mas eu tenho me debruçado muito em ouvir o Espírito do Senhor sobre nossa casa. Eu sou pastor dessa igreja, sou pastor local, não é? E o meu anseio é que a gente possa viver 50, 70 anos juntos aqui, celebrando o Senhor, até Jesus voltar, amém, irmão? Então o meu anseio é ver você na casa do Senhor, meu anseio é ver os seus filhos na casa do Senhor. Eu estava dizendo dias atrás para alguns amigos que eu já pude ver algumas coisas, né? Comecei a caminhar 18 anos com o pastor João e a pastora Rosana, desde quando nós fundamos aqui a casa. Aí eu vi as filhas dele se convertendo, eu vi as filhas dele crescendo, eu vi a Carol casando, casei a Carol, mesmo no período da pandemia, vi a Carol sendo mamãe e pude apresentar a sua filhinha. Um ciclo que eu estou vivendo nessa família, que é muito precioso, muito glorioso para mim. Então, como pastor, nosso anseio é ver você fluindo na graça, fluindo nos dons, você crescendo financeiramente, você prosperando nos seus negócios, você tendo os seus negócios avançando em tudo. É esse o nosso desejo. A gente vive para que na verdade a sua vida seja uma bênção no Senhor. Às vezes, como pastores, somos mal interpretados, porque às vezes temos que ser duro, temos que ser bravos em alguns outros momentos, mas é justamente para quê? Para que, como um pai espiritual, um pai ministerial, a gente coloque você, aponte você no caminho. Como eu estava dizendo, esse é um tempo muito difícil, é um tempo difícil para pastorear também. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais visuais, e porque estamos visuais, nós temos respostas prontas, nós temos informações na palma das nossas mãos, informações a um clique. Somos um povo moderno, um povo que na verdade já não gostamos mais de ler coisa de papel, nós não gostamos mais de grifar, porque tudo que nós temos aqui é eletrônico. A gente não precisa mais carregar a Bíblia, porque a Bíblia já está nos nossos smartphones, está nos nossos tablets. Então, num clique, a gente tem informação. Quando a gente não lembra um versículo, a gente não pega mais a Bíblia e vai folhear, porque a gente tem o Dr. Google, que nos ajuda. A gente digita a palavra lá e já sai aquele monte de coisa em várias versões de Bíblia. Então, com isso, a gente passou a ser doutrinado. Por quê? Porque um monte de coisa se levantou contra nós, e não era para estarmos apavorados, não éramos para estar assustados com o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo as guerras se levantando, nós estamos vendo as pestes cada vez mais intensas sobre nós, estamos vendo os filhos contra os pais contra os filhos, estamos vendo nação contra nação, nós estamos vendo tanta imoralidade. Isso não deveria ser surpresa para nós. Por quê? Está na palavra. Mas à medida que o tempo moderno chega, nós começamos a ser doutrinados. Então a gente acha que se for bom, ou se for do bem, está excelente. Não importa que não seja de Deus. Então o meu propósito nessas ministrações é mostrar para você que não é porque é bom que é de Deus, não é porque está bem que é de Deus, porque o meu inimigo e o seu, ele se transfigura como anjo de luz, para que ele possa conquistar pessoas para ele. Então entenda que nem tudo que tem cara de Deus é Deus, nem tudo que você julga bom e você julga excelente tem aprovação de Deus. A minha vida e a sua tem que viver segundo a palavra, com a aprovação do Senhor. Diga para o irmão do seu lado: a minha vida e a sua tem que ser segundo a palavra, com a aprovação do Senhor. Então, quando a gente quer alguma coisa muito, a profetisa Márcia fala isso muito nas ministrações de clínica. Por exemplo, tem um carro que eu gostaria de ter, e eu oro para que você fique milionário logo. Você vai me dar um desse de presente, amém? Pode ser um azul, eu acho ele lindo. Tem um Jeep Commander, é um carro grandão, cabe bastante gente, e aí eu acho aquele carro bonito. E agora, o que eu vejo? Só ele. Aonde eu vou, eu fui comprar as coisas da ceia para fazer a mesa ontem, parei meu carro. No que eu fui entrar no carro, o que tinha do lado do meu carro? Um Commander. Lá no meu vizinho também do prédio, o que meu vizinho comprou? Commander. Agora eu só vejo esse negócio. Estou no trânsito, o que eu vejo?
essa praga desse Commander. Por quê? Porque agora, aquilo que a gente quer, a gente passa a notar ele. Então, muito cuidado quando você deseja alguma coisa, porque tudo o que sua mente vai trabalhar, é para que você encontre palavras que norteiem o anseio e o desejo do seu coração. Então tome muito cuidado, porque nem sempre o seu coração deseja coisas boas para você, porque o seu coração ele é enganoso, ele é perverso, e nem sempre é do bem, nem sempre é bom. E como nós estamos vivendo uma época de ideologias, então a gente está sendo trabalhado a aceitar as coisas, porque as coisas são assim. Se não é de Deus, não é de Deus, irmão. Se não está escrito na palavra, não é de Deus. Então tem gente que acha que reprovar uma atitude dela é não amá-la. E a reprovação nunca foi deixar de amar, porque ama, se exorta, porque ama, se corrige, porque ama, se aponta caminho, porque se ama, fala não. Se você sentar com os meus filhos e você perguntar para eles se é fácil ser filho do Paulo e da Márcia, eles vão dizer assim para você: não é. Por quê? Porque primeiro, nós temos um compromisso com a palavra. Segundo, nós temos um compromisso com o reino. Terceiro, nós temos uma vida norteada por testemunho. Então tudo que nós vamos fazer precisa estar aonde? Respaldado na palavra. Se não estiver na palavra, Deus não aprova. E eu não vivo para agradar a turma do bem, eu vivo para agradar ao meu Senhor, que fez e faz todas as coisas. Então, se é do bem, tá bom? Então muda esse discurso a partir de hoje. Precisa estar na aprovação de Deus. E olha só o que esse texto de Mateus 24, verso 12 diz. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repete comigo: por aumentar a iniquidade ou a maldade, diga: o amor de muitos se esfriará. O que se esfriará? Por exemplo, quem aqui é crente há 10 anos? 20, 30, 40, não tem ninguém? Quem se converteu esse ano? O ano passado? Quem acabou de se converter está numa paixão louca. É igual os namoricos da vida. Eu fico vendo essa galera aqui que quer namorar. Hoje eles estão aqui na frente, hoje aqui. Eles não sabem nem escovar o dente e quer namorar. Então eles estão naquele foguinho chamado paixão, que a primeira pessoa que eles vêem na frente, eles acham que é tudo aquilo. Quando a gente se converte, é assim, a gente está apaixonado. Mas o problema é quando a gente se habitua com o ambiente. Então a gente começa a se acostumar. Deixa eu contar uma coisa para você, como pastor. E essa palavra que vou compartilhar com você esses domingos me exige te mostrar algumas coisas. Não é um culto que vai dar ibope para mim, muito menos compartilhar seu nas suas redes sociais, porque na verdade é uma palavra de doutrina da igreja. Mas é necessário a gente se atentar a isso. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela trabalha na minha vida e na sua para destronar todas as artimanhas do inimigo sobre mim e sobre você. E nós, à medida que vamos garimpando o nosso tempo na igreja, a gente vai se acostumando. E este tempo de 2023, essa era, é a era de que a igreja tem que ativar os crentes. Não são os novos crentes. A igreja tem que ativar os crentes. Porque os crentes se acomodaram, os crentes se acovardaram, os crentes não querem mais compromisso, os crentes não querem mais evangelismo. Pergunta o evangelista Eduardo aqui, para dias de evangelismo, com a dificuldade que se tem. E quando se vai, quem são que vão? Os crentes novos, porque os crentes velhos já acham que já faz o suficiente quando participam de 2 cultos na igreja. Com o passar dos anos e com o aumento da maldade nessa tradução, ou na outra tradução diz iniquidade, é quando as pessoas não fazem mais questão de pecar. O texto diz que o amor de muitos se esfria. E quantas pessoas você não conhece, que talvez pregaram Jesus para você, não estão mais no caminho do Senhor. Pessoas que não vivem mais para Jesus. Por quê? Porque na verdade se distraíram ao longo da jornada. É isto que eu quero trazer à sua memória nesses dias,
que nós precisamos tomar muito cuidado, porque se não for segundo a palavra de Deus, não pode entrar dentro do discurso que é do bem. Romanos 12:2, que é conhecido por todos nós, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção agora. Como que a gente consegue identificar o que é de Deus? Renovação da mente. Fala isso comigo, renovação. O que é isso? Diariamente você passa por um ciclo novo de Deus. Você pode ver, à medida que você caminha com Jesus, a sua oração não é mais a mesma. E quando nós nos tornamos os mesmos, quando nos tornamos religiosos, é quando nós não nos renovamos, nós não nos reciclamos, nós não pegamos uma literatura, a gente não se dá o capricho de fazer uma leitura, a gente fica dentro dos nossos dogmazinhos. Não! Como que eu consigo acessar um extraordinário de Deus, um novo de Deus? Quando eu permito que a minha mente seja renovada. Eu, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de contar isso para vocês, mas eu era o pastor internado. Como internado? Eu achava que a unção do pastor era no terno. Se ele não usasse terno, ele estava no pecado. Quando eu comecei a ver os pastores usando calça jeans, camisa jogada para fora, sapatênis e solinha branca, eu falei assim, xiii, todo mundo anda. E eu usava terno, saía até com as zorbas molhadas, de tanto calor que estava com aquela roupa, quase que usava colete também, gravata, apertando o gogó. Meu Jesus Cristo de Nazaré, achando que na verdade a unção estava na roupa, até que na verdade o Espírito Santo olhou para mim e disse: Paulo, meu lugar de habitar não é dentro de uma veste, meu lugar de habitar é dentro do corpo que segura a veste. Você pode ter uma veste impecável, mas ter um corpo corrompido. Você pode ter uma veste linda, engomada, mas você pode ter um coração pervertido. E mais ainda, eu posso nem estar habitando dentro de você por causa da sua veste, porque muitas vezes a gente quer aparecer mais a veste do que aquilo que na verdade temos conosco. Há uma unção que você carrega, há uma unção que eu carrego, há uma graça de Deus que nós carregamos. Então para isso a gente teve que fazer o quê? Eu tive que fazer o quê? Passar por uma renovação. Eu fui num congresso, eu fui numa conferência de batalha espiritual, guerra, um encontro de guerra. Só tinha gente para brigar lá, gente para brigar com Satanás. Foi começar o culto, e um monte de gente, mas encheu, e os corredores daquela igreja encheram de pessoas, e eu estava no meu lugarzinho, religioso. Começou o culto, abre sua Bíblia. Eu abri a Bíblia, querendo ser, parecia que eu era o maioral ali. De repente do meu lado, um moço estava lá de bermuda, aqueles bermudão cheio de bolso, sabe aqueles bermuda que tem mais bolso do que pano, um monte de bolso. De repente o cara abre assim, arranca uma Bíblia do bolso. Olhei para o cara estava tatuado da testa ao dedão do pé, mas não tinha mais onde pôr tatuagem. E um cabelo, aquele cabelão que enrola assim em cima, parece fumo enrolado assim, ó, aquele cabelão. Do meu lado, eu olhei para aquilo ali, espírito acusador, né? Religioso ao extremo. Falei: Senhor, está tudo errado. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mas a hora que pediu para abrir a Bíblia, o cara abriu a Bíblia, o cara começou: aleluia, obrigado Senhor, por esta palavra maravilhosa que será ministrada na nossa vida. Ah Senhor, já estou aqui com o meu coração pronto, meu espírito voluntário, pronto para receber a tua palavra. Eu comecei a olhar e falei assim: ai. De repente, quando eu falei ai, o Espírito Santo me disse: pois é, Paulo, você se acha tanto que o que ele carrega é muito maior do que você possui. Porque enquanto você fica olhando o que ele tem por fora, você não é capaz de olhar aquilo que você não tem por dentro. Eu fui tão surrado por Deus. Deus não me levou para aquele lugar para que eu na verdade crescesse na batalha. Deus me levou lá para que Ele me sapateasse, Ele me colocasse no meu lugar, para que eu pudesse entender a boa, perfeita e agradável vontade dEle, quando eu renovasse o meu entendimento, a minha mente. Renove-se hoje. Peça para o Senhor renovar você, e Ele vai passar você por um ciclo de renovação, e você não vai ter mais acusação para as pessoas. Você vai ter um braço consolador, uma mão amiga para levá-las a lugares extraordinários em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você nasceu para ser transformado, renovado, para que através de você as pessoas encontrem um porto seguro, que é Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mas
Meu inimigo e o seu, ele não é bobo. Porque a palavra bom, ou a palavra bem, significa ser feliz, aceitável, fazer o bem, fazer o certo. Mas quando nós vamos para dentro da tradução do hebraico para esta palavra bom, significa o atraente, o útil, o proveitoso, o desejável e agora o moralmente correto. Então todas as vezes que você for falar, isso é bom, ou isso é do bem, você tem que trazer para dentro de uma palavra chamada avaliação. Você tem que avaliar se aquilo que você chama de bom condiz com a palavra, porque quando o Senhor terminou o dia, Ele viu que era bom, Ele viu que estava segundo o seu crivo, estava segundo a sua vontade. Então tudo que Deus fez foi para o louvor dEle, mas para que eu e você pudéssemos desfrutar disso. Então tudo que eu vou chamar de bom, e tudo que eu vou chamar de bem, eu preciso trazer ao crivo da palavra, fazer uma avaliação. Por quê? Porque os meus olhos e os seus nunca vão olhar pelo lado ruim das coisas, ele sempre vai encontrar um lado bom. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva no jardim do Éden, e você já me ouviu falar disso diversas vezes, se você vai para Curitiba, por exemplo, e faz o passeio clássico lá, que é no Jardim Botânico, você já fica maravilhado com o que você vê. Imagina o que não deveria ser o jardim do Éden. E o tão impressionante é que Deus deu a sabedoria para o homem colocar o nome em todos os animais, todas as aves, todos os insetos, sem esquecer um. E não tinha Google naquela época. Então veja o nível de inteligência que esse ser, Adão e Eva, possuía no jardim. Pensa que, no meu entendimento, até porque a serpente fala com Eva, justamente porque havia um relacionamento. Aí quando nós vemos o Senhor descendo, o Noé e a sua família da arca, ele declara uma palavra: vai haver pavor entre você e os animais. Então agora não tem mais relacionamento. Então, como o homem era 100% inteligência, ele se relacionava com os animais, conversava com os animais. Então entenda isso que Deus deu para eles. Meu Jesus amado, as mulheres estão vivas? Eva não sabia o que era cólica, nem nós, nem o Adão sabia o que era TPM. Mas enfim, o pecado gerou um monte de coisas que trouxe o quê? Centenas de problemas. Mas por que a Eva, ela transgride? Porque ela não olha pela ótica de Deus, ela olha pela ótica do bem, ela olha pela ótica do bom. Se você for ver isso em Gênesis capítulo 3, abra lá, daqui a pouquinho a gente já chega na palavra para a gente orar. Gênesis capítulo 3, veja comigo, por favor, como está evidente isso e a gente precisa compreender. Gênesis 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha só o que a serpente faz. A serpente vai trabalhar num campo de dúvida. Repete isso comigo: meu inimigo trabalha no campo da dúvida. Você já conhece aquelas pessoas que falam assim: olha, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, mas o que você acha? Isso acontece direto comigo. De vez em quando as pessoas me ligam, me mandam uma mensagem, falam: pastor, estava orando, Deus me deu uma palavra, o que você acha? Eu respondo: não acho nada. Quem sou eu para achar alguma coisa no que Deus fala? Então quando a pessoa diz que Deus falou, e ela está perguntando para alguém o que acha, Deus não falou. Então foi a alma dela, foi o coração enganoso e perverso dela que falou. Por isso que ela tem dúvida. Porque quando Deus fala, não há dúvida. A voz do Senhor é como a voz das muitas águas. A voz do Senhor é como o trovão. Você sabe que Ele chegou. Você sabe que a palavra foi liberada. Ela traz o quê? Consolo. Ela traz o quê? Conforto. Ela traz paz. Ela traz segurança. Ela traz refúgio para mim e para você. Então constantemente as pessoas querem que a gente concorde com elas. E pessoas assim são... Talvez eu esteja pregando para alguém, hein? Mas pessoas que agem assim são pessoas que não querem mudar. Ela sabe que está no erro. Porque, irmão, nós somos cheios do Espírito Santo. Diga para o teu irmão: você é cheio do Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo sabe o que é bom, sabe o que é ruim, sabe o que é certo, sabe o que é errado.
Mas de vez em quando a gente quer ser um pouquinho Satanás, assim, sabe? E a gente quer fazer umas coisinhas, porque a gente quer fazer umas coisinhas erradas. E a gente quer que alguém concorde, sabe para quê? Para dizer assim, ó, ama o fulano, ainda mais quando é pastor. Eu conversei com o pastor, e o pastor falou, ó, carimbou. Estou fora desses carimbados, estou correndo disso, irmão. Porque as pessoas são loucas para usar isso. Não, mas até o pastor concordou comigo. Por isso que conversa não pode ser com uma pessoa só. Por isso que você não pode conversar com um casal separado, você conversar com ele junto, porque cada um tem a sua vertente, cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de desenhar. Se você conversar com o lobo mau, o chapeuzinho é mau. Se você conversar com a chapeuzinho, o lobo é mau. Então, é uma necessidade nossa de compreensão. Então, se você é uma dessas pessoas que você justifica tudo, você não quer mudança. Você quer encontrar alguém que concorde com o seu erro. Então, saia da filinha da aparência do bem. Saia da filinha da aparência do bom e vem para a verdade que seja de Deus. Porque o que é de Deus permanece para sempre. Diga para esse teu irmão, o que é de Deus permanece. O que a Bíblia diz? Que as bênçãos do Senhor faz o quê? Traz um monte de dor de cabeça, traz um monte de dúvida. A bênção de Deus traz confusão. A bênção de Deus traz recurso para a gente, mas a gente não consegue pagar. É isso? Não. As bênçãos do Senhor nos e não está doendo, não é de Deus. Conta para esse teu irmão, se está doendo, não é de Deus. Mas pastor, eu fui ver um carro para comprar, nossa, mas olha, bênção, hein? 97 parcelas, fui lá conversar com o Júnior lá na Javep, Jabá, irmão, Jabá. E eu fui lá, ele fez 97 parcelas, olha que vem uma bênção, pastor. Aí 4 meses depois, bate lá, viemos retirar. Aí estava o selo atrás do carro, propriedade exclusiva de Jeová. Mas levou embora, então que Jeová é esse que dá e depois manda buscar? Então tudo o que é acrescentador, Deus não falou. Porque aquilo que Deus fala, Deus sustenta. Você pode repetir isso comigo? Palavra de internet isso aqui, ó. Tudo que Deus fala, Deus sustenta. Conta para o teu irmão, tudo que Deus fala, Deus sustenta. Eu contei para vocês quando a gente estava saindo da Pereira de Toledo. Quando Deus aponta, Deus paga a conta. Então se Deus apontou, Deus já está te esperando lá. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está dizendo para você, sai da tua terra, da tua parentela. Quando Ele disse isso para Abraão, Ele disse assim, ó, Abraão, toma uma postura segundo a minha vontade, que eu já estou lá no lugar desejado esperando você. Quando Deus te dá uma palavra, Ele já está lá no ponto de encontro. Bate no peito e diga isso, quando Deus me dá uma palavra, Ele já me encontra no lugar desejado. Vamos continuar lendo, a gente precisa acabar. Fala aleluia comigo. Isso. É assim que... Estou lendo, onde que eu parei? E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Essa frase, certamente vocês não morrerão, ela está traduzida no portuguesado nosso aqui, ó. Não é bem assim. Quantos de vocês já não ouviram isso? Pastor também é muito assim, também não é bem assim também. Pastor às vezes diz demais, porque não é bem assim, não. Porque eu conheço fulano, e faz, também não é assim. É o que a serpente faz. Continua, diz o texto. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha agora, a ótica da mulher mudou. Não importa mais ser de Deus, importa agora para ela ser do bem. Olha o que diz esse versículo. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ótica dela. Quando ela viu que era atraente aos olhos, ótica
dela. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, ótica dela. Já não tinha mais valor para ela ser de Deus. O que importava para ela agora era ser do bem. Porque isso me satisfaz, é uma tendência natural nossa. E no tempo em que nós estamos vivendo, por exemplo, ontem alguns amigos que eu tenho de rede social, pastores, compartilharam uma revista da Inglaterra. Ela compartilhou um homem grávido. Irmão, está na ótica de Deus isso? Não. A ciência deu alguma forma que isso pode acontecer? Não, mas eles querem insistir. Para quê? Para ter para mim, para você, a aparência do bem. Não importa que não seja de Deus. Irmãos, não adianta. A semente sem terra não nasce, e a terra sem semente não frutifica. Deus não fez nada errado. Quem está confundindo é o homem. Da mesma forma como a forma de praticar sexo. Nós sabemos qual é a forma adequada, agimos de forma equivocada porque nós queremos satisfazer prazeres, não a vontade de Deus. Se é de Deus, é de Deus. Se não é de Deus, não é do bem. Tem uma satisfação pessoal, uma satisfação própria. Você lembra o que você leu comigo agora há pouco em Mateus capítulo 24, que diz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfria. Se o amor esfria, imagina a visão. Márcia contou aqui para vocês, eu estava aqui no fundo escutando. Ela colocou para os jovens nossos ontem lá um vídeo do Dr. Ray, aquele famosinho das cirurgias. Um menino que nasceu na pobreza, mas ouviu uma palavra de missionários dizendo assim, que você não é lixo. Ou seja, você pode conquistar o que ninguém acredita que você pode. Então ele foi estudar, se formou, se tornou médico dos milionários. Ele se tornou milionário. Então ele disse, mas uma coisa eu sempre fiz, e todos me chamaram de bobinhos, mas eu nunca quis me preocupar com que eles me chamassem. Eu nunca deixei de negligenciar meus dízimos e as minhas ofertas. Eu sou dizimista. Primeiro passo. O segundo passo, a Márcia encerrou a ministração dela mostrando para eles um pedacinho. Dr. Ray lançou um livro, e lá ele conta, mostra as fotos da vida dele, enfim. Aí ele se emociona ao dizer, mas olha, eu quero deixar uma palavra. Ele disse, não façam o que eu fiz. Com 19 anos eu fui chamado para ser um missionário, e eu disse não. E pior disso, irmão, olha o que ele falou. Eu vejo os meus amigos na mesma idade, que quando aceitaram o convite, foram para as missões, eu vejo eles estão num patamar com Deus lá em cima. E ele deixa claro, ano a ano, estou cada vez mais para baixo. Aí, quando terminou o culto de jovens ontem, eu compartilhava com alguns queridos que ficam ali próximo. Eu disse, não adianta nada as pessoas dizerem que tem visão, mas não existe visão sem missão. Você pode ter visão, mas se você não tiver missão. Então o Dr. Ray teve uma visão estratégica de negócio? Teve uma visão de avançar nos seus negócios? Teve, mas a missão dele, tanto é que ele sente até hoje, quando sentiu, doeu, chorou. Porque ele disse, o que Deus de fato me chamou para fazer, eu tenho negligenciado e tenho visto a perda que tenho tido em relação aos meus amigos, em relação aos meus irmãos. Essa mulher, nesse texto, quando ela viu o que era agradável ao seu paladar, atraente aos seus olhos e desejável no seu ego, no seu orgulho, no seu poder de conquista, ela esqueceu o que Deus havia dito. Muitos de nós também somos assim. Muito cuidado com o seu paladar. Muito cuidado com esse período de festa consagradas a ídolos, e você entrar no mesmo discurso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você não vive para se agradar, você vive para agradar a Deus. Por isso que você entregou sua vida para Ele. E quando você entrega a vida para Ele, você diz, Senhor, a partir de agora minha vida é sua. Se é sua, você perdeu o leme, você perdeu o controle. Quem determina o que você vai viver é Ele, e você é o melhor de Deus nessa terra. Conta para esse teu irmão, você é o melhor de Deus nessa terra. E aí eu vou terminar, fala aleluia, aleluia. 1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Vou te dar uma oração para você fazer hoje. Do homem que foi conhecido na Bíblia como o homem mais sábio. Não se teve sabedoria como esse homem. Porém,
a sabedoria dele no final dos seus dias não valeu nada. Quem já estudou a história de Salomão sabe disso. Salomão tem 3 picos. Salomão tem o pico dos provérbios, palavra de sabedoria. Os coaches que nós temos visto por aí estão usando provérbios para ganhar dinheiro dos outros. Depois de provérbios, Salomão dá um passo. Cantares de Salomão. As canções para as suas lindas, para as suas mulheres. O encantamento dos seus olhos. E aí, o terceiro passo de Salomão, declínio, Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo não passa de vaidade. Um homem que começou pedindo a Deus sabedoria, edificando uma casa ao Senhor, aos seus finais de dias, levantando altares para os deuses pagãos das suas mulheres. Salomão. Por isso que a Bíblia não o reconhece como grande rei de Israel. Porque enquanto Davi levantou um átrio ao Senhor e restaurou a adoração, Salomão deu adoração aos deuses pagãos. O homem mais sábio, irmãos. Olha como que ele começa a vida dele. 1 Reis capítulo 3, verso 9. Dá, pois, ao teu servo, o quê? Um coração cheio de discernimento. Para quê? Para gerar governo. Por que você pede sabedoria? Por que você pede graça? Para governar. Não só governar pessoas, não só governar departamentos, não só governar negócios, mas governar a si mesmo. A hora de saber ir, a hora de saber recuar, a hora de saber falar, a hora de saber se calar. Há um poder tão grande no silêncio, há um poder tão grande no não, há um poder tão grande na renúncia, há um poder tão grande quando a gente cede, mas para isso a gente precisa ter governo. Me dá um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de quê? Distinguir entre o bem e o mal. A minha oração para essa igreja hoje é que você saia daqui hoje dizendo assim: Jesus, eu quero sair daqui com sabedoria do Senhor para discernir o que é bom, o que é bem e o que é de Deus. Eu não quero, Senhor, viver segundo os meus anseios, não quero viver segundo as minhas paixões, não quero viver segundo a tendência do meu coração. Eu quero viver segundo os anseios do Teu Espírito para a minha vida. Eu quero viver, Senhor, de uma forma que o Teu nome seja exaltado em cada atitude minha, em cada roupa que eu vou comprar, em cada forma de me apresentar, em cada palavra que eu for falar. Eu quero, Pai, que o Senhor cresça, que diminua eu, e o Senhor se estabeleça em nome de Jesus. E aí, mais um textinho para a gente poder orar. Provérbios capítulo 30. Vamos falar de Salomão. Então veja que está escrito lá, Provérbios 30, verso 5. Cada palavra de Deus é o quê? Comprovadamente pura. E ele é um escudo para quem nele se refugia. Diga comigo, a palavra de Deus é pura. Olha para mim. Quantas vezes você já ouviu na pregação, numa ministração, ou quer que você assistiu pela internet, e você falou: ai Senhor, eu sei que é, mas também, o Senhor me entende, né? O Senhor me entende que não dá para ser assim, né? Irmão, a palavra de Deus, ela é pura. Não há falsificação na palavra, não há variação na palavra. Ela é pura, ela é real. Ou você vive ela, ou você não vive. Eu contei aqui quinta-feira, para quem estava aqui no culto da noite, que minha filha, esses dias atrás, a gente está vivendo uma atmosfera. Algumas portas se abriram para nós depois da conferência. E eu tenho pregado aqui que porta grande e eficaz que são abertas, a gente entra. E aí minha filha, numa situação, ela contou assim lá em casa, ela falou: ai, gente, estou assim chocada. Eu tenho só 17 anos. Meu Deus, como as coisas mudam numa semana. Eu falei assim: filha, não é que as coisas mudam, é que Deus tinha falado. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele não vai deixar de cumprir. Você e eu precisamos estar naquilo que é de Deus e não naquilo que é bom. Aquilo que é bom é passageiro, mas aquilo que é de Deus é eterno. Olha para o teu irmão e diga isso: aquilo que é bom é passageiro. Fala para ele: mas aquilo que é de Deus é eterno. Eu vou deixar o último versículo que eu ia pregar para começar a ministrar semana que vem, se Deus quiser. Mas eu vou terminar com uma frase
E prepare o seu celular para você tirar foto dessa frase, porque você vai amar ela. Olha só o que Agostinho de Hipona, foi um teólogo da época, dos princípios do cristianismo. Olha o que ele disse: se você crê no que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Pode tirar a foto, eu saio, porque senão vai aparecer só eu e não aparecer a foto. Se você crê no que você gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: em quem você crê? Fala, no Evangelho ou em você mesmo? Ah, hoje não estou afim de ir no culto. Você gosta de você. Ah, hoje eu não estou muito bem no culto. Você gosta de você, você não gosta do Evangelho. Porque o Evangelho é renúncia. Evangelho é cruz. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz todo dia e segue-me. Abandona os seus fracassos, abandona as suas dores, abandona as suas justificativas e vem atrás de mim. Vem andando nos meus passos, porque o caminho eu já preparei para vocês. Vocês só vão passar no lugar que eu já andei por vocês. Irmão, é Evangelho. Então, se você quer Evangelho, não tem justificativa. Você tem que parar de se amar. Você tem que parar de amar o seu umbigo. Você tem que parar de justificar. Você tem que parar de priorizar a sua agenda e deixar a agenda de Deus para outro dia. Pega a agenda de Deus e enfia a sua lá quando dá. Na minha casa é assim. Pergunta para meus pais, está aqui eles. Nós fazíamos uns 6 meses que a gente não sentava na mesa para comer junto. Sentamos agora no meu aniversário. Não dá tempo, domingo, não dá para mim ir na casa da mamãe, do papai, comer pãozinho, não dá, porque nós temos um compromisso, nós temos um reino, tem vida, tem pessoas, tem coisas para fazer. E reino é renúncia. Por isso que reino não é para fraco, reino não é para covarde, reino é para forte. A Bíblia diz que depois de João Batista, o reino de Deus é tomado de que jeito? A força. Ou seja, tomou um tapa hoje, se levanta, porque amanhã o Senhor te abençoará. Tomou um tiro hoje espiritual, uma norteada, levanta-se, segue adiante que o Senhor te abençoará. Uma situação adversa veio hoje, encara ela. Eu amo essa expressão: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua fé será pequena. Irmãos, eu contei para uma querida que compartilhou um peso de oração comigo ontem. E eu disse para ela, falei, você pensa que foi fácil? Dia 27 de dezembro, não tivesse para do ano novo. Um monte de coisa para fazer. Eu recebi o diagnóstico de que o nódulo que eu tinha na tireoide era câncer maligno, traço de malignidade. Precisava ser tirado. Sabe o que essa palavra maligno faz na sua mente? Você está no destino da morte. As imagens que surgem na sua mente são todas as piores que você possa imaginar. Eu entendo agora, quando as pessoas fracas emocionais, elas morrem com muita facilidade quando elas recebem um diagnóstico de saúde, porque elas não são capazes de dar ordem aos seus pensamentos. Diversas madrugadas, irmão, até minha cirurgia, eu levantei de madrugada e dei ordens aos meus pensamentos: recua, retrocede, porque não é isso que vai acontecer. Sabe, a gente precisa compreender que nós estamos vivendo uma atmosfera de muitas guerras. O meu inimigo e o seu quer paralisar a mim e você. E cada vez mais emocionais, cada vez mais feridos, cada vez mais, como é que a gente fala? Melindrosos. Gente que não aceita não. Gente que não aceita ser contrariado. Aí já faz biquinho. Geraçãozinha fraca. Gente que não pode ouvir uma palavra contrária, que ele já mudou o pensamento. Ei, irmão, a vida é assim. Não é do seu jeito. Não é como você quer. Se não é como você quer, continua marchando. Mas não, as pessoas perdem intensidade, lançam a mão dos seus compromissos, abandonam as coisas com o reino. O que eu mais ouço hoje é gente abandonando carreira, abandonando chamada, abandonando função, porque algumas coisas não deram certo. Irmão, minha vida inteira foi lutando. Irmão, eu tive problemas na igreja que eu pertenci. Um diácono não gostava de mim, era dizimista fortíssimo na igreja. Chegou no meu pastor e disse assim: tira ele, senão eu paro de dizimar.
Sabe o que o pastor fez? Me tirou da função. Porque não quis perder o dizimista. Foi doutrinado pela palavra de um homem. Agora, por causa daquela atitude daquele moço, eu vou negligenciar, vou deixar de viver o meu chamado? Irmão, eu não vivo para agradar ninguém. Não temos aqui nessa igreja, nós não temos membro de carteirinha, não temos pessoas que nós levamos em casa, porque esse aqui é um mega dizimista. Não, nós tratamos todos iguais, o que dá 5 e o que dá 50 mil. Fala, vai que você recebe 50 mil aí. Mas, amado, nós não temos esse tipo de coisa. Agora, a vida nem sempre vai ser como você quer. E porque muitas vezes não sai como você quer, você abandona o que é de Deus e vai para aquilo que é do bem. Deus não está naquilo que aparenta ser. Deus só está naquilo que Ele gerou para ser. Você pode ficar em pé, por favor? Não é um culto que dá ibope, viu, irmão? Você não vai sair daqui hoje falando assim para seus amigos: meu Deus do céu, meu pastor hoje estava, que benção meu pastor estava. Meu Deus, meu pastor, como eu amo aquele pastor. Você não vai sair daqui falando isso hoje. Você não vai chegar nos seus amigos e falar assim: você tem que ir de noite. Você vai chegar e falar assim: não vai de noite não, porque a taquara vai rachar, porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Então à noite o sacode deve ser maior um pouco. Aleluia. Então essa pregação não dá ibope, mas eu não estou aqui para dar ibope. Eu estou aqui para um dia, quando eu chegar nas mansões celestiais, o Senhor vai dizer para mim: Paulo, mostre-me as suas mãos. Eu vou abrir as mãos. Está aqui, Senhor. Cadê a Tibúrcia? Está lá, a Tibúrcia. Convertida lá. Está lá, a próxima a subir. Cadê os João das Quantas? Olha lá o João das Quantas, olha lá. Ele lá já está lá sentadinho, lá, lustrando a bota do São Pedro. Olha lá. Irmão, ele vai prestar conta, eu vou prestar conta das ovelhas que ele me confiou. O meu anseio é ver você triunfando com o Senhor, assim como eu também luto todo dia para ficar nesse caminho que é o Senhor. Amém? Olha para o teu irmão e diga para ele: não importa ser do bem. Fala para ele: tem que ser de Deus. Eu já falei para minha filha, por Vitor a gente já está orando para ele ir embora, para ele casar logo, né? Vitor a gente já está orando assim, tipo assim, já está vencendo o seu prazo aqui, irmão. Já falei para ele, tentar de arrumar uma namorada logo, irmão, porque, né? Senão daqui a pouco eu vou começar a falar: tá livre. Tô brincando, mas eu sempre falo para eles, e principalmente para ela, eu falo assim para ela: filha, coloque o seu coração no coração do Senhor, porque a pessoa que Deus tem para você, primeiro vai tocar o coração dele, depois toca o seu. Tem que ser de Deus, porque se for do bem não resolve. Eu digo muito isso para os nossos jovens, adolescentes. A gente tem insistido demais, pais de adolescentes dessa idade aqui, ajuda a gente, não deixa namorar. Eles não têm emocional para isso. Eles vão se ferir muito cedo, como você se feriu. A gente tem dito para eles: não se relacione, está cedo demais. Ainda mais nesse mundo pecaminoso e perverso que nós estamos vivendo nessa era. Não se preocupe com isso. O tempo de Deus chegará. O varão e a varoa para a sua vida, Deus preparará quando você entregar o seu coração. Então, pai, mãe de adolescente, não entra no padrão do mundo, não. Você, pai de menino, não ensina o seu menino a ser o galo, não, o pegador. Não dá bebida para ele, não. A palavra que eu mais disse para esse cara aqui, foi sempre essa: filho, que você seja marido de uma mulher só. Eu não pude ser. Me envolvi emocionalmente com muita gente. Mas se você puder, filho, seja você o homem que conquiste uma para sempre. Seja para ela e ela para você. Pregar isso para homem, numa época dessa, onde os meninos já são iniciados pelos pais a beberem. Não, irmão, nós somos sacerdotes. A gente atrai Deus para a nossa família. A gente atrai Deus para os nossos filhos. A gente atrai Deus para nosso lar. É isso que nós temos que fazer. Não basta ser do bem, tem que ser de Deus. E aonde Deus está não tem confusão, irmão. Aonde Deus está, tem o governo dele, o controle dele. Em nome de Jesus,
Amém? Pega na mão de quem está perto de você, fala para ela: você não é do bem, fala, você é de Deus, fala, me alegro em saber que você é de Deus. Isso, então abençoa a vida desse irmão aí, começa a abençoar a vida dele, começa a tomar esta palavra e abençoa a vida dele. Senhor, como igreja nós nos reunimos hoje aqui, estamos sendo confrontados pelo Senhor, para sairmos da aparência do bem, e entrarmos, ó Pai, naquilo que é eterno, que é de Deus. Por isso, Pai, oramos uns pelos outros, para que os nossos olhos se abram, para que o nosso coração se quebrante, para que, Senhor, a nossa mente seja levada cativa ao Seu senhorio a cada dia, que nós não nos margiemos por aquilo que nós queremos, mas por aquilo que o Senhor quer. Pai, cura lares, cura famílias, cura relacionamentos, transforma pessoas inteiras hoje aqui. Anula, Senhor, apaga da nossa jornada aquilo que tem aparência do bem, e venha sobre nós aquilo que tem a aprovação de Deus. Que a Tua palavra seja viva, que a Tua palavra seja real, que a Tua palavra seja plena sobre a nossa vida. E assim, Pai, que nós cantamos e adoramos